Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flamengo campeão carioca com recorde de audiência na televisão e frase enigmática da diretoria sobre Jorge Jesus. Afinal, vai ou fica? E o Fluminense merece os aplausos, foi valente mais uma vez. Muito assunto pra gente falar sobre essa final do estadual. Se acomoda na cadeira, inscreva-se no canal e vamos juntos! Normal, no Rio de Janeiro, o Flamengo conquistou seu 36º título estadual, venceu o Fluminense, gol no finalzinho do Vitinho, 1-0 no Maracanã e conquistou o Campeonato Carioca de 2020. Esse campeonato todo bagunçado, de um jeito complicado, mas tudo bem. Será a despedida do Jorge Jesus? Bom, primeiro eu quero dizer que o jogo foi transmitido pelo SBT, narração do Theo José, comentários do Carlos Alberto e do Atirson, o Theo José cedido aí pela Fox Sports, pelo Grupo Disney também com a ESPN, para poder narrar esse jogo em TV aberta. E a gente sabe, apesar de todos os esforços dos clubes, especialmente do Flamengo, que foi um entusiasta da medida provisória 984, para como mandante poder garantir os direitos e ele decidir pela sua transmissão, a gente sabe a capacidade dos streaming. O Brasil enfrenta muitas dificuldades com pacotes de internet, a internet não chega para todo mundo, então a gente sabe que a TV aberta ainda tem uma penetração muito grande. Acho que é uma revolução tecnológica, algo que será debatido daqui para frente. Vale lembrar que o Flamengo não entrou em acordo com a Rede Globo para o Campeonato Carioca, que pagou 18 milhões de reais para os clubes, mas tem acordo com a detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, no caso a Rede Globo, até 2024. Então foi um momento em que o Flamengo optou por fazer algumas experiências. Algumas deram certo, outras nem tanto. Houve engajamento em alguns momentos, mas quando decidiu apostar numa plataforma estrangeira, cobrando do torcedor, isso pegou mal, a plataforma não resistiu, e aí o YouTube acabou realmente conseguindo essa transmissão, tanto na Flu TV, que também garantiu os direitos de transmissão por conta da medida provisória, como o Flamengo também no seu YouTube. Mas a final do Carioca foi transmitida no SBT, e com bons números, hein? No Rio de Janeiro bateram recorde de audiência, num horário em que o SBT, segundo o portal UOL Sport, do meu amigo Gabriel Wacker, não apontava números como apontou nesta noite de quarta-feira desde 2015. Mais do que isso, chegou ao pico de 34 pontos. É muita coisa, gente. Superando, inclusive, a novela Fina Estampa que estava no ar pela Rede Globo, no Rio de Janeiro. Ainda assim, no primeiro tempo, o SBT conseguiu estar na liderança no Rio de Janeiro, superando o Jornal Nacional, que é um dos principais produtos da emissora carioca. O SBT foi muito bem no Rio, claro, envolvia a decisão de um estadual, mesmo que seja um campeonato regional, a gente está falando de Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, Fluminense, que tem lá sua grande torcida também, está falando de um jogo que há muito não acontece no Brasil, então vários ingredientes fizeram com que a audiência tivesse sido muito grande no Rio. Em São Paulo, o SBT não ficou na frente da Globo, mas ainda assim teve um pico de 14 pontos. É um número considerável. A liderança foi atingida também em outras capitais, como Brasília e Manaus. E Porto Alegre e Recife, a transmissão registrou ótimos índices, inclusive em relação aos habituais dessas praças para o horário no SBT. Ou seja, foi um grande negócio. Tem uma questão financeira também, o SBT conseguiu vender algumas cotas de patrocínio, dividiu com o Flamengo essa transmissão, foi para o Facebook também, em que lá o Flamengo conseguiu angariar outras cotas, então se calcula aí que o Flamengo tenha conquistado apenas nesse jogo entre 3 milhões e meio e 4 milhões de reais, longe dos 18 milhões da Globo, mas ainda assim um valor considerado, especialmente para um único jogo, Bola rolando, o Fluminense foi valente mais uma vez e o Flamengo foi estranho de novo. Melhorou um pouco em relação a si mesmo, porque a gente havia falado aqui dos dois últimos jogos especialmente, um Flamengo estranho, apático, diferente daquele que a gente se acostumou a ver, mas também eu acho que tem que entrar o aspecto físico, tem que entrar o aspecto da indefinição sobre o treinador Jorge Jesus, tudo isso acho que são componentes. E o Fluminense fez o quê?
O técnico Odair Hellmann ainda não conseguiu vencer o Jorge Jesus, nem comandando o Internacional e nem agora o Flamengo. Aliás, venceu um jogo no Campeonato Carioca, né? Mas não o Jorge Jesus, né? A equipe sub-20 do Flamengo. Mas o Odair Hellmann, claro, né? Sabe que não pode sair para o jogo para vencer esse Flamengo. Mesmo que o Flamengo não esteja lá no seu ápice, esteja lá 60%, 70% da sua capacidade, o Odair sabe que não pode se expor. Ah, mas o Odair foi covarde, o Odair se retrancou. Eu penso que com as opções que o Odair tem no seu elenco, ele não tem outra forma de encarar o Flamengo. Se ele sai pro jogo, é goleada, gente. E aí o Fluminense tentou segurar esse Flamengo do jeito que pôde, com muitas faltas, é verdade, abusando inclusive da chegada em alguns momentos, mas aí tem um árbitro para coibir isso e não coibiu, foi permissivo em vários momentos, e aí o jogo ficou pegado, ficou truncado, teve mais de 50 faltas e o juiz foi condescendente, isso a gente precisa dizer. E o Flamengo sempre perigoso, né, quando chegava, mas ainda assim pouco daquele Flamengo. Aí vem o segundo tempo, e o segundo tempo tem uma mudança que ela é muito significativa, né? Quando o Odair vai alçar a mão do banco de reservas, ele tem o Felipe Cardoso, ele tem o Ganso, ele tem o Caio Paulista, bons jogadores, no máximo. E aí o Flamengo coloca o Vitinho, coloca o Diego, coloca o Michael, e aí é muito diferente, O Gerson fez um grande jogo, não vinha fazendo nesses 2 últimos jogos contra o Fluminense, jogou muito bem de novo. O Everton Ribeiro apagado, a Arrascaeta também. O Bruno Henrique fez o que pôde, jogou melhor em relação às outras partidas. O Pedro pouco acionado, porque realmente a marcação do Fluminense funcionou. O Iago Felipe de novo, mais uma vez, muito bem. O Hudson bem também. O Dodi, mais uma vez, muito bem. O meio de campo do Fluminense teve que funcionar. Para que essa bola não chegasse, né? Porque o Flamengo com liberdade a gente sabe como funciona. Então o Fluminense tentou abafar isso de todo jeito e quase conseguiu durante os 90 minutos. Mas a grande questão é que muito se pergunta poxa, mas o Fluminense precisava ganhar. Mas aquele jogar por uma bola nesse caso, e eu não estou aqui defendendo, estou dizendo que eu entendo, eu compreendo o treinador que não tem muita alternativa com o recurso humano que ele tem. E aí ele acaba tendo que jogar dessa forma, especulando, buscando um contra-ataque e se defendendo na maior parte do tempo. E aí entra o aspecto físico também no segundo tempo. De um Flamengo que se preparou antes, de um Flamengo que tem mais recurso técnico no banco de reservas e que na pressão acaba conseguindo o seu gol. Em mais uma, não dá para dizer falha do Egídio, né? O Egídio espirrou uma bola lá na defesa que de novo acabou acontecendo com ele, né? E a bola caiu no pé do Vitinho, que avançou com liberdade, chutou, desviou, matou o Muriel e o Vitinho, mais uma vez decisivo, né? Acabou marcando o gol do título carioca. O 5º título desse trabalho do Jorge Jesus, Libertadores, Brasileiro, Recopa, Supercopa e agora o Campeonato Carioca. Mais títulos do que derrotas. Nenhuma derrota no Maracanã. Ou seja, é um trabalho invejável, a gente não tem o que discutir, o Flamengo realmente sobra, porque mesmo sem jogar na sua excelência, acaba vencendo seus adversários, mesmo enfrentando um time que bateu, marcou, o Flamengo foi lá e conseguiu vencer o jogo, perdeu nos pênaltis a final da Taça Rio, é verdade, numa atuação que a gente até hoje questiona, até hoje não entende, mas o Flamengo é assim, né? Ele de 3, ele acabou não perdendo nenhum, empatou um e acabou perdendo nos pênaltis e depois venceu os outros 2. Então, indiscutível, inquestionável, o Fluminense fez o que pôde, foi valente, foi guerreiro, mas a taça acabou realmente, mais uma vez, nas mãos do Flamengo. Agora, o que todo mundo quer saber, o Jorge Jesus vai ou fica? Que coisa, hein? E aí todo mundo parou na frente da televisão para ouvir um pronunciamento e como não havia entrevistas no acordo de transmissão do SBT com o Flamengo, não houve uma imprensa, digamos, livre, né, imparcial, isenta, para poder fazer os questionamentos necessários. E aí o Jorge Jesus deu entrevista para a Flá TV. E obviamente, e eu digo obviamente com tristeza, não foi perguntado sobre isso. Foi perguntado sobre a invencibilidade, sobre os títulos, sobre a atuação, sobre o jogo e não sobre a sua permanência. E esse é o risco, né, do torcedor receber apenas a transmissão de um veículo oficial. Porque na crise, ou até mesmo na pergunta mais jornalística do ano no futebol brasileiro, o torcedor fica sem a sua resposta. Por conta disso, né? Porque a TV oficial não tem esse compromisso, o jornalismo tem. Então fica aí o recado.
A gente não conseguiu saber, e não é a gente imprensa, né? A gente porque é relevante, é jornalístico, mas o torcedor ficou sem essa resposta de algo que está angustiando o torcedor. E aí, o cara vai ou vai ficar? O fato é que agora tem uma semana de folga para os jogadores, tem um mês praticamente até o início do Campeonato Brasileiro, então depois dessa uma semana de folga, ainda tem 3 semanas de trabalho até o início do Brasileirão, e as informações dão conta de que nesse período o Jorge Jesus vai até Portugal, até Lisboa, para ouvir a proposta do Benfica. E aí chamou a atenção porque o diretor de futebol Marcos Braz concedeu entrevista para a Flá TV e não questionado, mesmo sem ser questionado sobre, a repórter, né, talvez ela até quisesse fazer o questionamento, mas ela não fez, deixou nas entrelinhas e o Marcos Braz disse a seguinte frase: tudo vai dar certo, que os flamenguistas tenham uma noite tranquila, vida que segue. Foi a frase que ele usou. E essa frase pode ser interpretada de várias maneiras. Primeiro que o tudo vai dar certo, embora ele pareça um final feliz com a permanência do Jesus, ele é subjetivo, né? Pode ser que dê certo mesmo sem o Jesus, com o João de Deus, com outro treinador. O Flamengo é e deve ser maior do que qualquer treinador, do que qualquer profissional, do que qualquer jogador, né? Vamos combinar, as pessoas passam, o clube fica. Por mais relevância que tenha já o Jorge Jesus na história rubro-negra. Mas, enfim, é uma frase enigmática apenas e não diz nada. Uma última informação é de que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, disse ter sido comunicado pelo Jorge Jesus que segunda-feira ele estaria no Ninho do Urubu. É uma informação também que é contrária a tudo que se diz lá em Portugal, que pode também estar equivocada, né? A gente aqui não sabe de que forma os portugueses estão sendo abastecidos, estão esquentando a notícia, estão recebendo de fontes ligadas ao Benfica, de que o Jesus está chegando lá no fim de semana. Eu só acho que tudo isso seria perfeitamente amenizado, inclusive se o Jesus fosse comparecer no Ninho do Urubu na segunda-feira, que ele dissesse, da boca dele, segunda-feira estaria aqui dando meu treinamento, e o resto é especulação. Como ele não falou nada, como o Marcos Braz foi apenas evasivo, como o Rodolfo Landim disse que ouviu, que não sei o que, e não houve um pronunciamento, a gente segue especulando. Afinal de contas, Jesus vai ou Jesus fica? Comenta aqui o que você acha dessa história toda. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Fluminense também. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima.